eu escolhi falar com vocês sobre socialização, porque eu acredito que isso é muito importante, né? Principalmente quando nós falamos aí em gestão pública, quando nós falamos é, sobre este contexto, né? Por vezes, mal interpretado, por vezes mal entendido e por vezes até teve uma aluna semana passada que falou, né, sobre essa questão de que ainda assim há pessoas que olham para o servidor público e ainda pensam, né, de maneira equivocada e arcaica de que quer estabilidade porque não quer trabalhar, né, não quer entregar bom resultado, não quer entregar serviço de qualidade. Então acho assim, é uma pena que parte da população pense assim, até porque tanto quem pensa assim e quem como atua dentro da área de gestão pública são os contribuintes, né? Então a máquina do governo, o governo, o Estado, ele não tem dinheiro, não é? Então tudo que é viabilizado pelo poder público é com o dinheiro dos impostos, é com o dinheiro da população. Então a gente precisa mesmo pensar sobre a socialização no contexto público como uma ferramenta de otimização de performance. Porque a gente sabe que no processo de recrutamento e seleção no contexto público, ele é totalmente diferente de um contexto na esfera privada, a gente sabe disso. Mas como então eu garantir? Porque de repente eu sou gestor na instância pública e eu não gostaria, de repente, de poder escolher detalhadamente as pessoas que vão fazer parte da minha equipe, que vão contribuir ali para uma entrega de qualidade, seja de produto, seja de serviço, seja de assistência, seja lá o que for. E eu não tenho essa autonomia, né? Olha só que difícil. Eu acho que até quem pode falar sobre de quão difícil né? Porque o gestor ele depende aí de um processo seletivo em que ele não tem autonomia, né? Ou é concursado, ou você tem aquele processo seletivo que é por período, né? Ou aí quando a gente vai para a instância dos cargos chamados de confiança, que é indicação direta, mas sobre isso aí nós falamos já na aula que eu gravei. Então é um grande desafio. Né? Então, aí agora, a gente precisa pensar justamente isso. Quando a gente fala, Bruno, em estratégias do modelo de gestão que devem ser implementados, uma pessoa que eu sigo nas redes sociais, pessoal, que atua com inovação dentro do setor público, chama-se Cristiano Ferri. Tá? Eu gosto bastante das abordagens dele. Ele entende o seguinte, que porque não é a área pública, porque na esfera pública que tem que ficar estagnado, precisa gerar inovações, e nós temos muitas esferas, sim, dentro da área pública que gera inovação. Nós temos muitos movimentos aí, não sei se vocês conhecem, do IDEA, né, que propõe isso e tantos outros, que propõem esse movimento, só que daí a gente chega em um momento difícil, que é o seguinte, então eu não escolhi a dedo quem vai trabalhar lá comigo, porque de repente foi um processo seletivo temporário ou foi um concurso público, mesmo que a pessoa, que é essa forma que se ingressa aí na área pública, ou quando é cargo de segurança, de confiança, que eu já falei para vocês, que pode ser uma indicação direta, por exemplo, lá o prefeito assumiu, então as secretarias, né, daí ele pode indicar quem ele quer que assuma isso, né? Um exemplo aqui para vocês. E daí, olha que desafio. Mas daí eu acredito, gente, que vocês precisam olhar para esse contexto de forma estratégica, sim, igual o Bruno colocou ali. E quando a gente fala em estratégia, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de um alinhamento das ações dentro de um gestor, dentro da gestão de RH, que pode ser viabilizada por um gestor e um líder. E é interessante a gente entender que nem todo gestor é líder, né? Tem gestor que às vezes é chefe e não é líder, mas isso nós vamos abordar na nossa próxima aula. Então, o que eu penso e que eu quero falar com vocês é justamente sobre isso. Como a socialização ela pode ter esse papel estratégico, né, no contexto, já que você não conseguiu diretamente
atuar e usar, né, o que você acha importante para o contexto durante o recrutamento e seleção. Mas na socialização, você, gestor, você pode atuar diretamente de forma estratégica. Então, quando eu falo em socialização, eu estou falando o quê? Eu estou falando na integração desse colaborador, desse servidor, né, desse agente público, nesse contexto que ele vem trabalhar. E daí nós já falamos um pouquinho sobre isso na aula passada, o seguinte, neste momento, conforme eu apresento para as pessoas como é esse sistema, como é que está acontecendo, como as pessoas trabalham ali, que clima é esse, quais são os valores propostos ali. Então, eu não preciso, quando eu falo em socialização, e eu falo na transmissão disso, desse clima local e desses valores aí, eu não preciso pensar na esfera toda. Eu posso partir dali exatamente onde eu atuo. Né? Então, eu preciso mostrar o seguinte, que quando esse colaborador, quando esse agente, né, quando esse servidor chega ali, ele precisa entender o seguinte, se é que ele veio com alguma mentalidade de estagnação, se ele veio com alguma mentalidade de que agora eu vou poder me acomodar e ficar na zona de conforto, ele precisa encontrar uma equipe, que daí é a responsabilidade do gestor, que não é assim. É uma equipe que se movimenta, que gera inovações, que propõe mudanças e que está a fim de entregar um serviço de qualidade. Faz sentido para vocês? Então, é muito importante o seguinte, que nesse momento de socialização é quando esse colaborador chega. Então, obviamente, a respeito de toda a máquina pública, dos valores, talvez ele tenha conhecimento. Mas você, enquanto gestor, o que você faz? Você pode moldar, se é que a gente pode usar esse termo, mas você pode ambientar sob o viés daquilo que você quer para a sua equipe. Aquilo que você quer para a sua equipe. Então, de vez em quando, estou dando uma olhada aqui, tá, gente? Não sei, vou tentar pôr o microfone aqui. Eu tenho um ou outro falando que o som não está tão bom. Deixa eu só ver aqui onde é que eu coloco. Vou tentar aqui para a gente ver se melhora um pouquinho, tá? Eu acho que não. Então, o grande desafio do gestor, né, frente a isso, né, ele não consegue mudar toda a esfera, e a gente sabe que se a gente pudesse, a gente gostaria de fazer grandes mudanças, né? Principalmente quando a gente fala dentro da gestão pública. Mas você pode fazer isso ali dentro do teu setor, da equipe em que você é responsável. Então, hoje, o que a gente precisa pensar? Tem um artigo que eu sugiro vocês acessarem e lerem, porque eu achei muito pertinente à esfera pública, que fala se é vontade de potência ou vontade de poder. Tá? É um escritor, ele chama Eduardo Carmelo, é com 2 L's, tá? Eduardo Carmelo. E ele tem um site, e lá dentro desse site, que daí ele tem lá várias postagens, e eu acho que vale a pena vocês até acompanharem lá. E tem um artigo dele, vão lá no item artigo, e tem um dos artigos dele que fala das atitudes que evidenciam se a vontade é de potência ou se a vontade é de poder. E daí eu acho que o grande desafio que eu vejo dentro da esfera pública, muitas vezes, não só na esfera pública, tá? De uma forma geral, mas esse é um problema ainda mais sério, eu vejo na esfera pública. É porque a vontade não é de potência, de potencialidades, nesse viés de desenvolvimento. A vontade é de poder. Principalmente quando a gente sai da área operacional, a gente sai da área administrativa e a gente chega na área política, fica muito evidente. Fica muito evidente que o foco e a vontade não é de potência, a vontade é de poder. E isso, gente, a gente precisa pensar de uma forma muito séria. Por que nós precisamos pensar isso? Porque nas pequenas atitudes ou na maneira que eu faço a gestão da minha equipe, seja a minha equipe lá de 2, 3, 5, 10, 15, 30 pessoas, eu estou demonstrando o que para a minha equipe? Que a minha vontade é de potência ou minha vontade é de poder? Porque se eu, enquanto gestor, eu mostro que a minha vontade é de poder, eu vou modelar a equipe dessa forma. Então, em pequenas esferas, eles também vão se comportar dessa forma. Às vezes até num atendimento. Existe a lei do pequeno poder. Então, ao invés de eu oferecer um atendimento de qualidade,
eu tenho poder, aquela pessoa depende de mim. Então, ia mais ou menos do ser humano e de tipo assim, de mostrar que eu tenho poder, e a gente pode ir nesse viés aí e de muitas coisas. Então, o que a gente precisa entender é que a gente precisa transformar em qualquer esfera, em qualquer equipe, em qualquer prestação de serviço, na área pública, em qualquer outra, mas o foco nosso aqui é a área pública. É o seguinte, eu não posso ter traços na minha gestão de vontade de poder. A minha gestão, ela precisa evidenciar que a minha vontade é de potência. Porque os traços, gente, de vontade de poder, o que vai acontecer? Tem uma coisa que é legal, que acontece quando é vontade de potência também. Então, vai ser identificado cada pessoa de forma autêntica, de forma singular, de forma autônoma, enfim, vai fazer tudo isso, tá? Ele vai identificar suas crenças, as suas falhas, o seu modelo mental, o seu modus operandi, né? Com altíssima precisão. Vai fazer tudo isso. Mas para que finalidade? Vai usar essas informações para submeter. Entendeu? Então, quando o foco é poder, então existe um interesse, sim, e que precisa, na gestão de qualquer equipe, nós precisamos conhecer a fundo cada uma das pessoas, isso é muito necessário, só que quando eu preciso coletar essas informações, só que quando a minha vontade é de poder, eu vou querer dominar através dessas informações, que são muito válidas, eu vou querer controlar, eu vou querer roubar em todos os mais diversos sentidos. E eu não vou querer influenciar de uma forma poderosa e de uma forma positiva. Eu vou querer manipular. Então, quando o desejo é de poder. Agora, se o desejo é de potência, não, eu vou reconhecer essa singularidade e eu vou viabilizar para que esse agente ele seja autêntico, ele seja autônomo e ele seja ético. Tá? Então, isso tudo aí dentro da socialização é muito importante. É muito importante. Então, você garantir que quando esse agente chegue, que seja feito um processo de socialização dele nesse novo ambiente, porque ele também precisa, obviamente, de um tempo para se adaptar. Então, cabe ao responsável apresentar esse setor. Quais são os valores predominantes ali? Como que as pessoas interagem? Qual que é a dinâmica do dia a dia? Qual que é a nossa meta? Então, nesse processo de socialização, você já vai fazer o quê? Você já vai nivelar ali e você já vai fazer o seguinte, você vai mostrar para a pessoa, ó, aqui é assim que nós trabalhamos. Então, se por um acaso esse servidor ele veio com uma visão distorcida do que é atuar na gestão pública, na esfera pública, ele já vai ter um paranegão ali na hora. Ele já vai parar assim e falar assim, ué, é assim? Eu achava que era diferente? Achava que era mais tranquilo? Então, olha o papel do gestor público como é importante. Então, talvez, enquanto gestores, nós não podemos e não consigamos ainda fazer uma macro mudança. Mas na sua pequena e mais impactante esfera, nós podemos sim atuar de forma diferente. Faz sentido para vocês? Que mesmo que a pessoa venha com essa mentalidade, você chega ali e já mostra qual é a real. Não, aqui sim é a esfera pública, aqui nós trabalhamos com entrega de qualidade, nós trabalhamos com comprometimento e nós trabalhamos buscando inovação. Então, o gestor ele pode fazer isso. E se você é gestor e chegou numa equipe que está estagnada, está no modelo operacional, está no modelo lá mental que não é legal, você pode começar a chacoalhar isso aí e ir viabilizando essas mudanças de mindset, essas mudanças de comportamento aos poucos. Né? Vamos ver aqui, gente. Vamos dar uma olhada, vou dar uma olhada aqui, tá? Nos comentários. Bom, sobre socialização, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Tem a aula para vocês assistirem, né? E procurem esse artigo, que principalmente no setor público, a gente precisa estar com vontade de potência e não com vontade de poder. Tá? Então, e no processo de socialização, que é a integração desse servidor, a gente precisa sim garantir essa visão, uma visão de comprometimento, de entrega de qualidade, de busca de inovação e não estagnação.